boa noite. Está no ar mais um TV com Debate, sendo transmitido ao vivo pelo canal 11 da NET para a cidade de Santos. E você que está em São Vicente e Praia Grande também podem acompanhar a nossa programação, também pelo canal 11 no sistema digital e no canal 18 no sistema analógico. E claro, não esquecendo de você que nos assiste ao vivo também pela internet, através do www.tvcomsantos.com. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que o Filete que está num congresso, está viajando, nosso amigo, apresentador aqui também, esteja nos assistindo. Filete, um grande abraço se você estiver aí conseguindo nos assistir pela internet. E você já sabe, ligue, mande a sua pergunta, seu comentário através do telefone 2138-4677, 2138-4677. E nessa noite de quinta-feira, que dia é hoje, hein? Dia 17 de outubro de 2013. Eu já falei dia 15, mas já paguei as contas, já tá tudo resolvido. Hoje, dia 17 de outubro de 2013, temos aqui a presença do nosso amigo e comentarista, o empresário João Vilela. João, muito obrigado. Faz tempo que eu não lhe vejo, né? Pois é. Você tá me trocando pelo Filete, não? Eu tive um problema na outra semana, porque atrasou muito a serra. Não consegui vir em São Paulo, estava no dia que eu tinha que vir em São Paulo. Então eu faltei um dia. Então, um grande prazer tê-lo aqui mais uma vez, né? Obrigado, Manuel. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Ranieri. Boa noite a todos. Isso aí. E dividindo essa bancada tão democrática, temos aqui a presença, pelo menos comigo, é a primeira vez, não sei se é a primeira vez que participa do TV com Debate, o advogado, doutor Ranieri Cecconi. Doutor Ranieri, um grande prazer tê-lo aqui. Uma boa noite. Prazer é meu. É um programa bastante agradável, dinâmico, né? Principalmente quando acontece bastante participação do público. Já tive aqui outras vezes também. Já tive muitas e muitas vezes nesse estúdio. Olha, que bom. Né, por conta lá da OAB e tal. E é muito gostoso a TV Com o seu jeito ao mesmo tempo pequeno e gigante, porque tudo que ela consegue fazer por ser uma TV comunitária, uma TV local, é algo bastante de grandes dimensões, sem dúvida nenhuma. Muito boa noite a todos, boa noite aos colegas de bancada, mas boa noite principalmente aos telespectadores. E telespectador, João Ranieri, hoje eu fiquei sabendo no fato inusitado, aqui na nossa cidade. Bem que Santos geralmente... Tem fatos inusitados. Muitos. Tem uma grande produção, né, de fatos inusitados. Existe um morador de rua agora, ali no Gonzaga, né, parece que é na costa, ali na frente do shopping, está batendo deliberadamente nas pessoas. Então você está caminhando ali na costa, está fazendo suas compras ou simplesmente passando, indo para o trabalho, indo para casa, vem um morador de rua, lhe agride, a polícia leva preso e por algum motivo ele é solto. Isso porque ele não tem documento, não tem RG. João, fica fácil então, né? Você comete um delito, chega na delegacia, não sei meu nome, não sei meu RG, tá tudo certo. Eu acho uma coisa interessante até, Manuel. Eu vi essa história, eu soube hoje muita gente falando disso. Até sei quem que é, tem um cabelo grande que fica... Inclusive, até a foto. Olha a foto dele aí. Ó. Normalmente ele anda com muitas jaquetas, ele não está sem as jaquetas aí, ele anda cheio de jaqueta uma em cima da outra. E é interessante que, assim, essa justificativa que eu escutei hoje também, eu não sei como alguém pode dar uma justificativa dessa. O que eu posso entender, talvez, que a pessoa não tenha dado a queixa, ou por ser uma questão de uma lesão leve, mas de qualquer forma, eu acho difícil não acontecer isso. Mas é uma coisa estranha, porque sem RG não vai ser preso, eu não vejo o menor sentido. Não tem nenhuma questão de excluir o crime por não estar... Senão ficaria fácil, né? Todo mundo fala, não tem meu RG, não vou ser preso porque não tem meu RG. Então, qual é o seu nome? Não sei. É uma pessoa perigosa que está influindo na sociedade. A primeira coisa é essa, é uma pessoa que está causando dano e perigo à sociedade. Uma pessoa que deve ter algum problema mental, um tratamento na realidade, não sei se é a questão da prisão, mas quem vai dizer isso é o Poder Judiciário, o Estado que vai ter que dizer o que ele tem que ter, mas tem que retirar de uma pessoa da rua, ainda mais nessa época de final de ano, ruas cheias, e essas pessoas andam para cima e para baixo, né? Esse rapaz, ele estava na terça-feira, ele estava no Boqueirão, quando eu vejo também está no Gonzaga, eles andam para lá, eles vão andando e vão andando para cima e para baixo. É perigoso. Então, assim, tem que tomar cuidado. Acho que cada vez mais o Estado tem que estar operante. A gente sente essa falta do Estado muito grande. É muito comum se escutar que a polícia prende, a justiça solta. É quase isso.
A gente sabe que é quase isso. Porque você pega em alguns países que são mais organizados, vamos dizer assim, não vou nem falar desenvolvido ou não, você tem, por cada ato que você faz errado, você tem uma consequência clara. E você vai preso mesmo. Sim. Você pode estar alcoolizado, nem que você fique preso 24 horas. Eu sei que é diferente das nossas prisões daqui, das prisões de lá. Eu sei que tudo é diferente. Mas você vai preso, você tem uma punição. Então isso é muito importante, você ter essa questão de você controlar a sociedade para você poder ter o mínimo de segurança. É a diferença do Brasil para os outros países. Nós vamos ter uma Copa do Mundo agora, nós vamos ter pessoas do mundo inteiro vindo, e eu não estou vendo nada, nem estrutura, que é... Na verdade, quando você faz Copa do Mundo, quer dizer, eu vou convidar as pessoas para virem ao nosso país, para conhecer, e vou mostrar que não é bem isso que se fala. Copa do Mundo e Olimpíada é mais ou menos para isso. É um evento grande, lógico. Eu lembro quando teve a Olimpíada em 2008 na China, eu estava lá, antes da Olimpíada. Então eles fizeram coisas assim incríveis para mudar, logicamente, o país. A África do Sul foi a mesma coisa. Ó. Você tá achando que nossa é muito melhor, nosso país é muito seguro, é muito isso, é muito aquilo. Tem, tudo que você via lá fora, vai ver, vai ter aqui. Essa que é o grande desafio do país. Você não pode fazer um país para sediar qualquer evento que seja, bom, nem para gente que está morando aqui, mas muito menos você fazer uma propaganda para o mundo inteiro sem ter o mínimo de estrutura. Isso é uma parte da estrutura. Precisamos de muito mais. Nós não temos estrutura nenhuma. Nós não temos transporte, nós não temos mobilidade, nós não temos o mínimo de segurança, o mínimo de qualquer coisa. E isso é assustador. Doutor Ranieri, como você vê essa questão... Do mendigo? Do mendigo. Do mendigo. Muito provavelmente ele é solto. Por quê? Porque o que ele faz é uma agressão. Que se não gera lesão em alguém, o máximo que se poderia enquadrar era numa contravenção penal de vias de fato. Se gera lesão, certamente essas lesões são de pequena monta, ainda que faça alguém sangrar e etc. Mas na legislação, a lesão corporal vai dar lesão leve e não há possibilidade de prisão porque se enquadra na lei dos juizados especiais criminais, né? Na 9.099, que demanda um termo circunstanciado, não um auto de flagrante. Eu, pessoalmente, entendo que a questão, o problema precisa ser enxergado sobre uma outra face. Não a do possível crime da agressão. É evidente que é uma pessoa com problemas de natureza psicológica. Então, o que se precisa fazer é protegê-la. É possível que o Estado, através de inúmeros entes diferentes, através da Prefeitura, do seu Serviço de Assistência Social, ou através até mesmo do Ministério Público, levando aí a discussão a possibilidade dele ser um incapaz, uma pessoa incapaz de compreender o que faz, aí um curador de incapazes, que nesse caso tem que ser um promotor de justiça, né? Porque muito provavelmente não há conexão, ele não tem ligação com parentes, porque seria possível identificar-se através de uma ação cautelar, com o rito emergencial, né? O Fórum de Santos tem um departamento de psicologia e psiquiatria. Então ele é encontrado na rua sem a capacidade de compreensão. Pega um agente, um defensor público, um procurador municipal ou um promotor de justiça, faz uma petição imediatamente para que ele passe por uma avaliação instantânea desse setor, ou seja, algo possível de acontecer no mesmo dia, que vai emitir um laudo preliminar, e o juiz tem condição de, através desse laudo, aferir se ele é uma pessoa incapaz de compreender os seus atos. Sendo incapaz de compreender os seus atos, pode-se determinar uma medida de segurança para ele, de proteção a ele, que é até uma eventual internação. Então se resolve o problema das agressões que ele está cometendo contra os transeuntes, contra as outras pessoas, protegendo a ele. Porque pelo lado do crime, prender, primeiro, se ele for realmente incapaz, não cabe prisão. No máximo uma internação, a chamada medida de segurança, que só pode ser aplicada no final do processo, substituindo a sentença. Com todos aqueles trâmites que tem, perícias e ele vai continuar na rua agredindo outras pessoas. Agora, existem mecanismos, depende de a quem cabe tomar as providências para poder fazer esses mecanismos funcionarem. E, com isso, proteger a ele e proteger a sociedade. E outra coisa que é interessante, mesmo
ele não agredindo ninguém, a mendicância não é um crime, mas é um ilícito penal, é uma contravenção penal. Pouca gente sabe disso. Na realidade, tem a pena lá, existe a pena de detenção, só que ninguém aplica, porque, lógico, vai acontecer o que o doutor acabou de colocar. Você vai pro GCRIM e, se for, ninguém vai. Vira a cesta básica. Eu tenho hoje... Acho que nem isso dá, né? Não, eu tenho um caso de vias de fato andando. Aliás, eu há muitos anos não tenho feito praticamente nada de criminal. Aliás, aconteceu algo interessante essa semana. Há 15 anos eu não fazia uma audiência criminal. E aconteceu de, nos últimos 2 ou 3 meses, me surgirem 2 casos ligados a pessoas próximas, clientes de muitos e muitos anos, um deles numa discussão de prédio, né? Um empurra o outro, não teve lesão nenhuma para ninguém, mas alguém resolveu criar problema e fez um boletim de ocorrência e temos um vias de fato. Salvo engano, a pena de detenção de 15 dias a 1 mês. GCRIM vai virar o quê? O pagamento de meia dúzia de cestas básicas a uma instituição de caridade ou um salário mínimo de multa. Na pior das hipóteses. É o que existe. Aliás, eu, cá de minha parte, considero que no momento social que nós vivemos, esta lei dos juizados especiais criminais, dos chamados crimes de menor potencial ofensivo, acabou criando o efeito completamente ao contrário do que era proposto. Nós realmente vivemos uma situação social que demanda talvez um maior rigor do que maior flexibilidade. Não era para transformar uma situação como essa, pequena, de vias de fato, numa pena de 5 anos de prisão. A ideia não é essa. Mas acabou acontecendo coisa muito pior. Eu tive, há muitos anos atrás, o caso de uma lesão corporal culposa. Lesão corporal culposa que deixou uma moça aleijada para o resto da vida. Um caminhão deu ré saindo de uma garagem sem ver o que estava fazendo, a moça ia passando de moto, acertou a moça, jogou no chão, vai ficar aleijada pro resto da vida. Né? E aí foi lá, tudo bem, mesmo que fosse um crime comum, não estivéssemos na lei do juizado, na lei dos crimes de menor potencial ofensivo, mas foi muito, muito ofensivo para essa moça, muito ofensivo para essa moça. O promotor de justiça, sem nem ler o que tinha acontecido, é lesão corporal? Aí eu proponho aí que ele pague 2 cestas básicas. E a pena, que não é pena, tá? Porque não se encaixa, ele, para não ser, o causador do acidente, para não ser processado, ele aceita o cumprimento de uma condição fixada pelo promotor de justiça, que era pagar 2 cestas básicas para uma instituição de caridade. Não cria sequer antecedente penal. Cria-se apenas uma ressalva, tá, de que ele não poderá se utilizar dessa possibilidade, desse recurso, uma segunda vez. Então, numa reincidência. Numa reincidência. Mas 5 anos também. Mas exatamente, dentro do prazo de 5 anos. Mas é um absurdo. É um absurdo imaginar que a gente tenha uma situação de vida de uma pessoa... tudo bem, se nós não tivéssemos a lei, nós teríamos uma lesão corporal culposa, mas pelo menos haveria um processo, haveria a persecução penal, a apuração do crime, e ele talvez fosse condenado ao que se chama de prisão em regime aberto ou um sursi, mas aquele processo crime geraria a possibilidade de uma execução de pena nocível para fins de uma indenização. E nem isso gera. A do juizado especial, nem isso gera. Nem isso gera. Então, são algumas discrepâncias da legislação, da realidade que foram criadas, que eu pessoalmente acho que veio muito mais para piorar. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo um estado judiciário caótico. Muito caótico. O judiciário não pensa noutra coisa, ele não pensa em fazer justiça. Ele não pensa. O judiciário como um todo, no Brasil inteiro, em todo, a justiça trabalhista, a justiça civil, a justiça criminal, a justiça federal, todo. Ninguém pensa em cumprir a função institucional do poder judiciário. Que é só pensa em se livrar de processo. Só se criam instrumentos, só se modificam leis no sentido de desafogar. Nunca de criar estrutura para poder dar atendimento à demanda da sociedade, pacificar a sociedade, como muito bem falou o João. O judiciário só quer saber de se livrar de processo.
e não de cumprir a sua função. O senhor colocou uma coisa perfeita, que é o contrário, o senhor colocou a palavra certa, é o contrário talvez do que nós fazer. Quando Nova York, a gente sabe, exatamente, a gente é um pouco mais velho, a gente sabe dos anos 80 como é que era em alguns lugares de Nova York. Tolerância zero. Era realmente uma coisa perigosa. Eu lembro que em 89 um amigo meu foi morar em Nova York e ele foi pro Bronx. E era complicadíssimo mesmo. Ele deu sorte de ter uma senhora que gostou dele, lá uma senhora que era da sociedade de lá, uma senhora que tinha uma certa, na região... Influência ali. Influência, era uma senhora negra, que há muito tempo conhecia todos os meninos dali que eram os bandidos da região, e ela conseguiu, você nem poderia ter sido morto, inclusive, porque era uma coisa absurda. O que nós vemos hoje em alguns lugares do Brasil é o que acontecia em Nova York. Uma balbúrdia total. Quando eles vieram com tolerância zero, o que é? É justamente isso. É o contrário que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos tolerância 10 mil. Então, assim, é uma coisa assim, a nossa lei é ruim? Não, eu não acho que a nossa lei seja exatamente ruim. Ela é clara nas coisas, é que a gente não consegue aplicar. E quando aplica, é uma coisa muito branda. João. Eu acho que teria que ter, como tinha antigamente, as casas de detenção, mas não de uma forma como era, lógico. Mas ter aquela questão, o cara foi pego, embriagado, vai preso 24 horas. Não no meio daquele monte de... Não é isso. Ele vai ficar numa celinha individual. Aliás, é o contrário do que acontece no exterior normalmente, que lá a pena realmente você cumpre numa cela individual. Que é para você cumprir, trabalha. Isso aqui você não trabalha. É que você trabalha se você quiser, se eu tiver oportunidade. A nossa Constituição prevê que não tem lá trabalhos forçados. Trabalhos forçados. Agora, o que é forçado? Exatamente. Vamos lá. Tudo bem. O que é forçado? Você não está forçado a trabalhar. Só que se você não trabalhar dentro da cadeia, do mesmo jeito que se você não trabalhar do lado de fora, você não tem o que comer. Tá, mas o que é forçado? Então, será que isso é tão forçado assim? Forçado é dar chicote, carregar pedra e etc. Agora, todos nós vivemos em sociedade e cada um de nós, para poder subsistir, ter um teto em cima da cabeça, ter uma cama embaixo do corpo... Nós temos trabalhos forçados. E ter comida em cima da mesa, tem que trabalhar. Sim. Mais, menos, mais fácil, mais difícil, ganhando mais, ganhando menos, mas os seres humanos têm que ser de alguma maneira produtivos para a sociedade. Aí, vamos lá, você tem a casa, mulher, homem, filhos e tal, na casa só trabalha a mulher ou só trabalha o homem, mas há um ente produtivo dentro daquele núcleo. Alguém tem que produzir. Alguém tem que produzir alguma coisa. O sujeito vai para dentro da cadeia, mas alguma coisa ele tem que produzir para poder existir, caramba. Será que isso se consideraria trabalhos forçados? Eu enxergo o trabalho forçado uma outra coisa. Mas não se faz. Pergunta para vocês Trabalho dois. Obrigatório é a mesma coisa que trabalho forçado? Exatamente. Uma perguntinha para vocês dois. Vocês conseguem identificar na cabeça de vocês qual é o maior problema da sociedade brasileira hoje? Eu vejo vários problemas da sociedade brasileira hoje, mas uma das coisas que eu colocaria é a impunidade. A impunidade eu creio que seja um dos maiores problemas. E você, Manuel? Eu acho que hoje nós temos o problema da indiferença e a falta de respeito com o próximo. Eu acho que essa barreira que foi quebrada, porque antes você tinha muito respeito. Você respeitava as pessoas, você respeitava o ser humano. Hoje eu compreendo o conceito, o seu conceito de problema é muito mais filosófico e dele decorre uma quantidade enorme de coisas. Agora, na minha opinião, a pergunta foi provocativa, é óbvio, e o João matou. Por quê? Porque nós temos sérios problemas habitacionais? Temos. De educação, de saúde, de segurança. Todos eles decorrem de uma cadeia na qual, em algum momento, de alguma forma, está envolvida corrupção. E é impune. O dinheiro de tudo, da fortuna incomensurável que se arrecada de tributos e que deveria retornar para a sociedade, mas se esvai muito mais de 50% em desvio, decorre da corrupção. E a corrupção existe em função da impunidade. Né? E essa impunidade já chegou a uma dimensão tal que ela permeou todas as nossas estruturas. Eu era garoto, andava de bicicleta para cima e para baixo nessa cidade. Meu pai e minha mãe diziam que até para ir no banheiro eu ia de bicicleta.
Porque eles me davam dinheiro para comprar o pão na padaria que ficava na esquina, metade da quadra, eu ia comprar pão de bicicleta. Mania de moleque. Mania de garoto. Só que eu andava de bicicleta, eu era feito um doido. Né? Eu sempre fui muito imperativo, então... Só que eu estava andando de bicicleta na rua, eu ouvia ao longe o barulho de um motor, de um carro, eu instantaneamente, instintivamente, eu saía da rua. Porque ainda tinha um conceito intrínseco, existencial, de que entre o carro e a bicicleta, ele era o maior, eu era o menor. Se eu não saísse da frente e ele me atingisse, quem ia se arrebentar era eu. Nós passamos a viver uma distorção total de sentido na nossa sociedade, que a ideia de direito, a ideia de justiça se corrompeu de tal maneira de que hoje um garoto está andando de bicicleta, ele ouve o barulho do carro vindo e ele continua do mesmo jeito. Ele que pare, que se ele me atropelar eu processo. As pessoas perderam o sentido existencial de grande e de pequeno. E isso tem tudo a ver com impunidade. As pessoas cometem as mais absurdas situações de desrespeito ao convívio social, porque sabem que absolutamente nada vai acontecer. Na escola, os alunos estão um pouco se lixando para o que o professor diz, para cumprir as regras de civilidade, porque não acontece nada com ninguém em lugar nenhum. Mas você vê, doutor, você colocou uma coisa importantíssima. A gente começa a pensar, será que isso é intrínseco do brasileiro ou isso é um fenômeno que pode acontecer com qualquer um no mundo, com o ser humano em geral? Eu vejo da seguinte forma, pode acontecer com qualquer lugar do mundo que tenha uma administração tão falha quanto a nossa. Porque você pega, isso já aconteceu na Alemanha, corrupção, por exemplo, aconteceu muito na Alemanha. E acontece em qualquer lugar do mundo. Só que você tem freios, é aquela questão do freio. A balança, você vai frear. Você tem que frear. É o peso e o contrapeso, tem que parar no meio do caminho. Então, para a maioria das pessoas, talvez para grande parte das pessoas, você vai lá, mesmo que não tenha uma lei que me condene se eu matar alguém, eu não vou matar ninguém. Isso vem de mim, é dentro de mim, da minha educação, da minha forma de pensar. Para outras pessoas, tem que ter esse freio. Olha, na realidade o Código Penal, ele quase é uma sugestão, né? Porque ele não está lá proibido matar alguém. Ele fala, matar alguém. Não é que você não pode matar ninguém, você pode. Só que se matar alguém vai ter aquela pena. Não é uma proibição total. Não está isso proibido matar alguém. Tá? Matar alguém. Se você matar, você vai ter tantos anos de prisão, dependendo do caso, se for assim, for assado. Se for uma prisão, até 30 anos. Pode ser, chegar a 30 anos. Então, é uma visão bastante interessante. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Bem, então já está na lei. É o freio da coisa. Eu mato ou não mato, né? Agora, se você frear e souber que vai ter uma punição para frente, se você deixar o alemão, o italiano, o japonês, o americano, ele é tão corrupto e tão maldoso quanto o brasileiro. Aí a gente talvez fosse devagar um pouco, falar aquela coisa, né, aquelas discussões filosóficas justamente dos alemães, em que um dizia que eu estou aqui tentando lembrar o nome do filósofo alemão, que dizia que o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Sim. Não era Schopenhauer nem Nietzsche. Não, acho que era Nietzsche. Nietzsche. Que o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Por outro lado, um outro filósofo alemão dizia exatamente o contrário. Os dois estavam certos. É mais ou menos isso. De que a sociedade é o sistema de freios para o animal incontrolável, que é o homem. Por quê? Porque a capacidade de raciocínio do homem deturpa a essência da natureza animal dele mesmo. E os dois porque o raciocínio certos. faz com que ele tenha mais capacidade de se sobrepujar do que entre os outros animais que têm uma vida instintiva, muito mais de coerência do que de disputa. Nossa senhora, isso é filosofia mesmo. Não, e os dois estavam certos, porque tem gente que vai nascer talvez com um instinto um pouco mais agressivo, da própria pessoa, talvez, como acontece com os animais, um nascer mais agressivo e o outro não, e você vai frear de alguma outra forma, e o outro vai nascer com um instinto mais tranquilo, que você não precisaria frear, mas tem lá a regra que se você, por acaso, um dia resolver ser, você pensar duas vezes. E a coisa, na minha opinião, é uma coisa relativamente simples. Se a gente pegar a história, vai ver que a história se repete várias vezes. E a solução é muito parecida sempre. Hoje ainda um grande amigo fez um post no Facebook
manifestando uma certa indignação do quanto nós brasileiros temos um mau hábito de dizer que nada nosso presta e de que tudo lá fora é melhor. É melhor. E aí ele pegou 3 exemplos, né? Assim, falam que os nossos que a nossa engenharia é ruim por causa dos desvios de verba e que as grandes obras são péssimas. Mas vemos lá o desastre que aconteceu em Fukushima, no Japão, já acontecido há mais de 2 anos e até hoje o suprassumo da engenharia japonesa ainda não conseguiu conter os vazamentos de algo que talvez até devesse ter sido previsto para não acontecer independente do tsunami. Vemos os políticos brasileiros, né, a porcaria do que eles são, mas o mundo não entrou em colapso hoje porque ontem... Por pouco. Porque ontem os políticos fizeram... muito se falou Lembra da lei dos portos? Que foi aprovada a toque de caixa lá no gargalo do desespero por uma questão de horas, aprovada na Câmara. Saiu o cara lá correndo com a lei para ir no selado em 15 minutos antes de vencer a meia-noite, aprovada também. Exatamente a mesma coisa aconteceu ontem nos Estados Unidos. Se não tivessem feito aquele acordão de última hora, que saiu do Senado, da Câmara para o Senado de uma hora para outra, provavelmente o mundo teria colapsado. Falar da economia, e ele foi fazendo essas comparações. Caramba, será que a engenharia brasileira é tão ruim comparada com a engenharia dos americanos? Os políticos brasileiros são tão ruins comparados com a mesma situação. A analogia foi muito bem feita com relação aos americanos. E este quebra-galho feito de uma hora para outra foi para elevar a possibilidade da dívida americana de 16,7 para 17,4 trilhões de dólares, enquanto a dívida brasileira é de 2,2 trilhão de real, que não chega a 1 trilhão de dólares, né? E aí ele foi fazendo esses comentários no post dele do quanto a nossa síndrome de vira-lata. Falamos mal do Brasil, supervalorizando o que há do lado de fora. Foi bastante interessante o comentário dele e rendeu uma discussão quilométrica, né? Em tirinha de comentários no Facebook, rendeu uma discussão quilométrica. Né? Isso vai longe, porque na realidade todos os países têm falhas, gravíssimas, algumas, mais outras, menos as outras. O que corrupção a Itália. Sem dúvida. A piada da história do Berlusconi na Itália. Sem dúvida. Só que o grande problema que eu vejo é justamente esse. Esses países, quando acontece alguma coisa dessa forma, né? Sistema prisional, o russo é muito pior que o brasileiro. Dizem que é muito pior. Agora, o austríaco é muito melhor que o brasileiro. O que eu vejo essa questão do Nelson Rodrigues, que falava nossa sentimento de vira-lata, por um lado, eu sou contra, eu tenho muito orgulho das coisas brasileiras. Muito orgulho de muita coisa brasileira. Acho que o Brasil tem uma capacidade, o povo brasileiro tem uma capacidade incrível. Incrível. É um país, por mais que seja continental, ele é homogêneo, apesar de suas diferenças incríveis. E ele consegue fazer coisas que não acontecem em muitos países do mundo. Ele tem algumas formas de pensar desde o início, que talvez a gente deva até aos índios, porque os índios que realmente colonizaram esse país, apesar dos portugueses terem todo mundo do mundo inteiro, os costumes a gente vê que tem muita coisa. Quando a gente vai para o exterior, fala, a gente não é português. A gente também não é italiano, a gente não é alemão, a gente é do quê? A gente não tem um conceito. A gente é índio. A gente toma banho todos os dias, a gente come de uma forma mais indígena, a gente tem uma liberdade mais indígena. É um conceito que vai longe também. Essa coisa de tomar banho todos os dias é algo sui generis no mundo todo. Muito poucos países, muito poucos lugares do mundo têm esse hábito. Em compensação, nós temos um desleixo, que é o que justamente nos envergonha. Eu acho que essa vergonha que nós temos de algumas coisas brasileiras, complexas de vira-lata, vem justamente dessas questões que são mais estruturais, que vieram com Portugal. Aí sim veio com Portugal. E Portugal já tinha esse conceito lá, tem até hoje lá também. Por mais que ele tenha entrado na comunidade europeia, ele continua dessa forma. É uma coisa... Nós somos um pouco italiano do sul também. O sul da Itália tem uma série de problemas que nós temos aqui também. Mas a questão é assim... eu acho que o que acontece, no Japão aconteceu Fukushima, foi uma vergonha tão grande nacional que eles, imagina, eles precisam de energia elétrica, eles não têm outra opção praticamente, eles proibiram
Os Estados Unidos teve essa questão, foi uma vergonha tão grande, 200 anos de democracia americana, eles nunca tinham passado por isso. Agora, João, dessa história lá de Fukushima, eu acho que eu mesmo fiz o comentário nesse post desse amigo de que talvez a gente não devesse encarar a coisa sob o ponto de vista lá do problema, mas eu me lembro muito bem das cenas pós-tragédia, né? E aí esta comparação eu faço entre o povo japonês e o povo brasileiro e o quanto a nossa realidade é ruim em comparação com a realidade deles. Desastre total. As pessoas não tinham o que comer, não tinham água para beber. Então vinham os órgãos públicos distribuir água. Os japoneses formavam uma fila indiana, educada, cada um recebia a sua ração de água e todos receberam água, um pouquinho para cada um. Se nós estivéssemos no Brasil, acontecesse algo semelhante, tenha certeza absoluta que alguém ia arrumar um jeito de desviar a água fornecida pelo poder público para vender por fora, ia deixar um finzinho e aquele finzinho que sobrasse ia ser degladiado entre as pessoas, com uns pegando sozinho água suficiente para 50 e outros ficando sem água nenhuma. É ou não uma realidade nossa? Sem dúvida. Esta comparação a gente precisa fazer em termos de diferença de educação e de postura. Isto é triste na nossa realidade. Lamentável. Nós vamos fazer um pequeno break. Na volta, muita participação aqui de vocês, telespectadores. Fique aí, é um minutinho que nós já voltamos. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento CVC, tudo por uma boa viagem. Forma Plus, por uma vida incomparável. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês. No Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Já preparou a bicicleta para o passeio ciclístico Teleton VTV SBT? Já preparou o coração para um ato de solidariedade e amor ao próximo? Participe junto com a gente desta Maratona do Bem. As inscrições serão revertidas integralmente para a ACD. Faça sua inscrição no Shopping Jaraguá Conceição em Campinas, na Praça Central do Praia Mar Shopping em Santos e agora, fortalecendo a corrente, inscrições pelo site ativo.com. Passeio ciclístico Teleton VTV SBT. Aqui o que vale mesmo é sonhar. Outubro é um mês muito importante para todas nós mulheres. É o mês em que somos lembradas de que toda mulher é especial ao seu jeito. São mães, filhas, trabalhadoras, anônimas ou famosas. E todas nós temos uma coisa em comum: a necessidade de se cuidar. E após os 40 anos de idade, esse cuidado precisa aumentar. Procure o seu médico ou posto de saúde para tirar as suas dúvidas e marcar a sua mamografia. Outubro Rosa 2013. Não deixe a sua saúde passar em branco. Oficina Frota Vento. Conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção. Não leve, não aceite, denuncie. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Olá, amigos. Mais uma vez eu convido para que você continue nos acompanhando no nosso ACS na TV. Todas as quintas-feiras a partir das 20 horas, com reprise ao domingo a partir das 11 horas. Eu espero você.
A falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o TV Com Debate, nessa noite de quinta-feira, dia 17 de outubro de 2013, com a presença aqui do João Vilela e também do Dr. Ranieri Cecconi. E agora, como prometido, vamos aos comentários e às perguntas de vocês, telespectadores. A Lisandra do Gonzaga. Lisandra, um grande abraço, obrigado pela sua participação. O programa está muito bom. Os comentários do Dr. Ranieri e do Dr. João estão corretos. Eles estão certíssimos com tudo o que disseram. Então, obrigado, a Lisandra aí, parabenizando os comentários. A Marlene do Gonzaga. Marlene, um grande abraço, muito obrigado. Parabéns, o programa está muito bom hoje. Esses dois estão muito bem. Aí, Dr. Ranieri e João. Faz assim não. A Marici, minha mãe, um grande beijo. O programa está ótimo. Um abraço para todos. Muito obrigado. O Jean, da Ponta da Praia. Jean, um grande abraço. Muito obrigado. Parabéns para a mesa, pois o programa está muito bom hoje. Dona... Oi, não é por nada não. É a mesma participação que só trocaram os nomes, né? Não, é que o programa está muito bom, olha aí. Tem muita gente assistindo e gostando do programa de hoje. Dona Rosa da Aparecida, Dona Rosa, um grande beijo para a senhora. Hoje o programa está maravilhoso. Vocês são 3 jovens bonitos e inteligentes. Obrigado, Dona Rosa. Não adianta colocar o preso na cadeia, se lá ele tem tudo. Inclusive celular para se comunicar com os bandidos de fora. O certo era colocá-los em um lugar cercado, tipo uma fazenda, para eles trabalharem plantando e cultivando coisas para seu próprio sustento. João, a Dona Rosa... Dona Rosa, é a coisa mais óbvia. O duro é que no Brasil a obviedade é ao contrário, né? Todo mundo sabe. Aliás, tudo que acontece no país é uma coisa tão clara e tão simples que todo mundo sabe. Na realidade, para você arrumar um sistema de trânsito no Brasil, é tão claro que qualquer um que anda na rua dirigindo sabe como arrumar. E sabe. Uhum. É tão simples, é tão bagunçada a coisa, que é coisa para saber onde está errado. É o que a senhora falou, é perfeito. Isso, eles têm que trabalhar, aliás, como todo mundo, como o doutor falou, tem que trabalhar, pagar o seu sustento e não receber o seu sustento, se eles forem segurados do INSS, ele ainda recebe uma pensão mensal para sua família, ele tem uma série de vantagens que a senhora não quer imaginar a vantagem que tem um ser preso. Tem muito mais vantagem que a gente aqui fora, pagando muito menos, é claro. Uhum. Então é uma coisa assim incrível a gente pensar, porque tem gente que quer ficar presa, porque tem um escritório lá maravilhoso. O escritório faz, a senhora falou agora do celular, uma série de coisas, eles comandam o escritório que o cara tem lá dentro. Eu não sei se você falar para um cara desse se ele quer ser solto, se ele quer mesmo, viu? Porque eu falei isso hoje. É melhor ficar na cadeia. E tem segurança, hein? E tem segurança ainda. Tem um seguro do Estado que se ele for morto lá dentro, a família dele recebe uma boa grana. Então, você aqui fora não tem esse direito. Então, isso é interessante também. Doutor Ranieri. Dona Rosa aí fala que... Não. O comentário da Dona Rosa é inquestionável, né? A ideia das colônias penais provavelmente é a melhor estrutura possível de se tentar recuperar. Vocês devem ter acompanhado a comoção nacional que foi aquela filmagem do assalto, né? Sim, da moto. Da moto, perfeito. Exatamente. A ação do policial que baleou o assaltante. E desta situação, deste fato, se repercutiu pelo Brasil todo um monte de gente dizendo que o policial ainda foi ineficiente. Que ele tinha que ter matado sumariamente o bandido, porque bandido bom é bandido morto. Nós estamos vivendo uma situação de degradação social tão grande
que as pessoas não cogitam mais a hipótese de que alguém vai para a cadeia como uma pena pelo que ele fez de errado e para que de alguma maneira se tente ressocializá-lo, para que quando ele saia depois do cumprimento da pena, a pena tenha servido para que ele, vou tomar jeito e não volte a cometer outros crimes. As pessoas estão de tal maneira descontentes com a realidade que estão vivendo que a única coisa na qual elas pensam é em eliminar o problema, em matar. E eu acho que deve fazer tão mal para a própria pessoa cultivar um sentimento tão abjeto, tão baixo, tão ruim como esse, de matar, seja lá quem for. E para ser bastante sincero, se eu algum dia na minha vida pensei que alguém merecia ser extirpado da sociedade pela morte, eu garanto para vocês de que não foi os bandidos, não. Foram muitos engravatados. Sim. Porque esses engravatados causam muito mais mal para a sociedade do que o assaltante que assalta um a um. Tem gravatado que numa canetada prejudica 50 milhões de brasileiros de um dia para o outro. Facilmente. Facilmente. Numa canetada. E ainda é aplaudido. E os bandidos pelo menos estão assaltando a varejo. Os engravatados estão danificando a atacado. Né? Mas, assim, talvez a ideia da colônia penal é a melhor possível, mas nós estamos chegando num estado tal de degradação da segurança, talvez desse até para se cogitar o conceito da extirpação plena mesmo. Pega uma ilha, entendeu? Todo mundo que cometeu o crime simplesmente é largado de helicóptero lá e quem conseguir sobreviver, que sobreviva. Porque a coisa está inaceitável. O problema de segurança no Brasil está realmente passando do ponto. Mas eu acho que, só para complementar, doutor, se permite, eu acho que passamos um limite já, há muito tempo. A pena é branda, o Estado ele é patriarcal. Sabe, João, desculpe, mas ponto... eu não considero que a pena seja branda, não. Eu considero branda pelo seguinte, doutor, só para ter uma questão. Uma pessoa dessa cometeu esse crime, que esse rapaz cometeu, é uma tentativa de assalto. Ele não cometeu o assalto. Ele não chegou a consumar porque ele foi impedido. Sim, não teve o roubo. Não teve o roubo. Não teve roubo. Então, ele vai ter uma pena desse tamanho que vai dar em aberto. Ele vai ficar fora. Se ele não for reincidente, você pode pegar no bolo da pena, eu não lembro as penas de cabeça, mas salvo engano, a mínima é 4 anos, né? Sim, mas é tentativa. Se ele for... aquela metade, 2, seria primário e tal, realmente ele não vai nem preso. Depois se tiver menos de 21, é metade, tá fora. Tá fora. Então... É realmente um absurdo. A gente vê a sensação daquela pessoa quando teve aquela... A gente sente na pele aquela sensação, porque ele está filmando como se você estivesse ali. Imagina você dirigindo a moto, a pessoa chega... Graças a Deus eu nunca fui. Já foi assaltado? Mas eu vejo de uma forma, nós estamos vendo hoje um filme de bang bang, que a gente torce para um bandido morrer e para o mocinho viver. Nós estamos na perca de barbárie, como o senhor colocou. É perfeito isso. E, lógico, aquele sentimento, se ali o policial matasse o bandido, eu vou dizer que a grande maioria ficaria feliz. Sim. E todo mundo está torcendo para que aquele bandido morra. Porque todo mundo sentiu na pele aquela pessoa parando na moto na sua frente, segurando ali e apontando o revólver para você. É um filme de faroeste. Eu já fui assaltado mais de uma vez. Já fui assaltado algumas vezes. Há muitos anos atrás, saquei o dinheiro num banco na Pedro Lessa e fui ao Fórum de São Vicente. Parei numa travessa que dá em frente ao fórum. Estava eu e o estagiário no carro. Saí do carro, um sujeito chega com uma arma e passa o dinheiro. Não, que dinheiro? Não tenho dinheiro. O dinheiro que você acabou de tirar no banco. Nós tínhamos sido seguidos da Pedro Lessa até São Vicente. Aproximadamente uns 3, 4 anos depois, eu estaciono o carro. No lugar onde eu estacionei, na frente tinha uma moto com um homem sentado em cima da moto. Parei meu carro e tal e coisa, de repente eu olhei para o cara que estava na moto, era o assaltante, que havia me assaltado lá em São Vicente. Não, de algum lugar. De algum lugar. Era o assaltante que havia me assaltado lá em São Vicente. Ele viu, a minha reação deve ter sido a mais espontânea possível, de pavor. Na hora que ele viu o meu rosto, provavelmente ele não me reconheceu,
Mas ele desceu da moto, veio até a janela do carro, colocou a arma na minha cabeça, dentro do carro, e falou assim, você fica quieto. Conheceu. Reconheceu. Não, talvez tenha sido assaltante contumaz. Quantos não terão passado pela mão dele? Sabe, conhece os clientes. Mas de repente reconheceu, seja lá o que for. Mas veio e fica quieto. Aquele foi um dia de pavor. Aquele momento daquele cara descendo da moto, já descendo da moto, tirando a arma de dentro do calção e colocando... Aquele foi um momento de pavor que eu vivi. Isso foi contra o senhor? Foi. Não foi. Foi contra a sociedade. Contra a sociedade. Sim. Não, esse é o problema. Contra o assalto. Não é contra uma pessoa, é contra a sociedade toda. Por isso que a gente tem a questão do crime ser público e incondicionado. Ele é público, é de todo o público. Por isso que é incondicionado de todo o público. É uma coisa tão absurda. Esse sentimento desse cara sendo parado na moto, a gente pegou esse ano tantos crimes bárbaros. Aquela dentista sendo morta por causa de R$30, queimada. O outro dentista queimado da mesma forma. O menino boliviano que pedindo para não matarem nada dando o que ele tinha para o bandido e levar um tiro no colo da mãe. É uma barbárie tão grande, é uma perda de qualquer coisa, que eu não era. Hoje eu sou a favor da pena de morte. Não. E sou a favor da pena de morte da seguinte forma. Eu não era. Eu acho que talvez a prisão perpétua. Não na primeira vez. Não, talvez a prisão perpétua. Eu sou contra a prisão perpétua. Você vai deixar esse cara vivendo à custa do Estado, vai pagar para esse cara viver. Eu acho que tem pessoa que a primeira vez você consegue fazer uma coisa. A segunda vez também. Agora, quando o cara faz a terceira vez, reincidência para a terceira vez de um homicídio, chegou num limite. Nós começamos essa pequena discussão a respeito, quando você fez o comentário que achava as penas brandas. Não sei, não tenho a mínima ideia. Eu concordo com o senhor naquela questão filosófica de matar alguém. Eu concordo que o Estado não pode ser um carrasco para matar alguém. Não, eu acho... Só que chega num ponto que esse cara cometeu a primeira vez, foi condenado, teve a pena dele. Então, a segunda vez foi condenado, teve a pena. Na terceira vez, meu amigo, olha, sinto muito, agora não dá mais. Agora já foi demais. Você foi a primeira vez, foi condenado que você matou um fulano. Agora você vai de novo, você é condenado por matar um fulano. Na terceira vez, fica tranquilo, olha, que não vai ter jeito. Quer ver uma coisa? A história do matar, então, do homicídio, por esses dias aconteceu algo bastante inusitado. Um afilhado meu, que mora em Maceió, me chama através do computador e perguntando, oi padrinho, tudo bem e tal? Eu preciso fazer um trabalho para a escola, me ajuda a explicar como são julgados os crimes passionais? E fiquei eu lá, através do computador, explicando para ele. Via de regra, os crimes passionais são os crimes contra a vida, né? A grande maioria deles. E explicando para ele por que os crimes contra a vida são julgados por um júri e não por um juiz. Exatamente por se considerar a vida o bem maior a ser protegido na nossa sociedade, a lei, lá quando foi pensada, por quem a pensou, imaginou que quando este bem maior da sociedade é atingido, quem deve decidir o destino de quem matou é a própria sociedade. Então os juízes são os jurados, que são pessoas comuns da sociedade, não é um juiz técnico preparado. Só que a gente pega... É uma referência interessantíssima e faz a gente pensar bastante nesse significado de valor. Só que a gente pega o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, é julgado por um juiz comum. Já não é. Por quê? Porque o objeto do crime não é a vida, é o patrimônio. Aí vamos colocar o que é mais importante, patrimônio ou a vida? Aí a questão de natureza técnica considera... Mas voltando à questão da pena branda, vocês já tiveram alguma vez alguma situação de saúde que lhes impôs ficar em casa por mais do que 10, 15, 20 dias? Já. Eu ainda não. Né? Assim, já algumas vezes. Em casa, com todo o conforto do lar, com a possibilidade de ver televisão, de ler um livro, de passear pela internet através de um notebook no colo, ficar 20 dias. A prisão é terrível, um dia, uma hora que seja. 20 Não é contra a prisão, não. É terrível a prisão. Só que existem certas coisas que são acima da prisão. Que é o cara que reincide, ele tem algum problema muito sério que não vai conseguir resolver. É exceção. Mas por quê? Porque essa prisão que nós temos, é algo completamente deturpado da sua verdadeira função. Sem dúvida. Cria-se uma verdadeira sociedade lá dentro. Sim. Né? Não é uma prisão, é um nicho, é uma
comunidade. É uma comunidade. É uma comunidade de bandidos, aonde esse sujeito provavelmente não vai viver esta angústia que a gente, quando simplesmente está doente em casa, impossibilitado de sair, sente por ficar sem poder ir à rua. Apesar de estar vendo a rua pela televisão, tá vendo? Mas nós estamos presos também, com as nossas jaulinhas em casa, com nossos carros às vezes blindados. Eu tenho medo que nós estamos presos também a vida inteira. Nós estamos com uma pena perpétua e muitas vezes pena de morte. Olha só, contra João, a gente. Tenho 15 anos de casado. Por meu gosto, eu moraria numa casa. Minha mulher não admite a ideia de morar numa casa por conta da questão da segurança. Exatamente. O senhor está condenado a morar num apartamento. Condenado a morar numa caixinha, do lado de alguém, embaixo de alguém, em cima de alguém, porque eu não tenho a liberdade de poder morar numa casa que tenha uma frente, que tenha um quintal, que tenha... Perfeito. Agora vamos fazer um bate-bola aqui, porque ainda tem muita pergunta aqui. O Jorge Gama do Embaré. Jorge, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Esse é para você, João. Tem pessoas desocupadas e usando drogas na praça do Sesc e ninguém toma providências. Mas é isso, justamente, a lei está lá. Não vai ser usada por uma série de questões, mas que poderia retirar as pessoas da rua por uma questão legislativa simples, poderia e deveria, mas aí tem que encaminhar a pessoa. Não é todo mundo que está na rua, que é bandido, é lógico. É o que o senhor acabou de falar, tem um gravatado lá que está num poder absurdo e tem essa questão. Mas é perfeito, tem que retirar, não é possível, não dá para pensar uma pessoa morando na rua. Eu acho que o que ele está falando é outra coisa, viu? Não, é que tem usando droga, tem pessoas... até na hora da droga. Nós estamos vivendo um momento, os últimos 6 meses... Sem dúvida. Os últimos 6 meses na cidade de Santos... O perigo de você estar ali do lado. Não, os últimos 6 meses na cidade de Santos tem acontecido reiteradamente em vários lugares. Um deles, o Pier, né, lá na praia, a pracinha em frente ao Sesc e outros pontos na cidade se transformaram em núcleos de delinquência, principalmente de final de adolescência e início de juventude. Ali o Pier virou uma praça de guerra. As ganguezinhas estão marcando para se encontrar. Um lugar bonito, onde eu ia com a minha mulher aos domingos passear, domingo de manhã, aquilo é uma praça de delinquentes. E só para complementar, eu sei que o Manuel tem um monte de coisa para falar, continuando na questão penal, usar droga continua sendo crime. É que a pena não existe. A pena é uma admoestação do juiz. Ou seja, o juiz vai chegar e falar assim, não faça mais isso, meu amigo, não use mais isso. Essa é a pena que ele recebe, mas continua sendo crime. O José da Aparecida. José, muito obrigado, um grande abraço. Ali na rua, em frente ao Praia Mar, os motoqueiros tomam conta do estacionamento, onde tem uma placa de carga e descarga. Ninguém toma conta disso? Não. Rapidamente, é impunidade de novo? A gente estava falando a respeito do uso do público como privado, mas foi no intervalo, né? Foi no intervalo. Nós estávamos no intervalo conversando exatamente a respeito disso. E infelizmente é verdade. A Praça Independência. A Praça Independência organizaram lá a vaga de motos. Pegaram um grande espaço e colocaram vaga e 2 vagas para carro. Virou tudo vaga de moto. A Thalita do Embaré. Thalita, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Eu já fui assaltada à mão armada e gostaria muito que o bandido tivesse morrido. Não sei como pode existir alguém que fale em direitos humanos para esses caras. A Thalita... É uma distorção muito grande, Thalita. Assim, infelizmente, pessoas mal intencionadas utilizaram indevidamente a expressão direitos humanos e qualquer um que não queira matar bandido virou defensor de bandido. Mas de hipótese alguma eu sou defensor de bandido, defensor da criminalidade. Muito pelo contrário. Só não acho que matar seja... Aliás, eu não acho não, eu tenho certeza. Os Estados Unidos, dos 52 estados dos Estados Unidos... Os Estados Unidos têm 52 estados. Desses, 32 permitem a pena de morte. Lá não resolveu problema nenhum a pena de morte. E o Orlando e o Paulo Sérgio, Orlando do Estuário, Paulo Sérgio do Boqueirão, é a última participação, agora que o pessoal está querendo me matar. Um grande abraço, obrigado pela participação. Aqui é o mesmo, produção, é o mesmo assunto. O Paulo Sérgio tem que ter cuidado com o pagamento das desapropriações que vão ocorrer em razão do túnel Santos-Guarujá. Minha família está aguardando desde 1976 2 parcelas do precatório de uma desapropriação em Bertioga.
Eles não estão respeitando o Estatuto do Idoso, nem a Constituição Federal de 1938. Posso falar rapidamente, Manuel? Bem rápido mesmo. Vai muito Precatório rápido, do latim vem orar, rezar. Então começa a rezar. O Orlando do Estuário. A audiência de ontem foi um passo que nós demos, mas não estamos satisfeitos, pois parece que o trajeto vai mudar, pegando as ruas Almirante Tamandaré, Afonso Pena e Rodrigues Alves, o que nos impediria de passar para o outro lado. Então acho que também não é o melhor local. O programa está muito bom hoje. Orlando, muito obrigado. Infelizmente não vamos poder comentar do túnel, que o nosso tempo está extremamente estourado. João, obrigado, muito obrigado pela sua participação. É sempre um grande prazer tê-lo aqui. Também, muito bom. Eu sei que falo demais e às vezes a gente mas acaba... isso que é bom. Isso é bom no debate. Mas acho que é bom essa questão mesmo de discussão. Por isso que eu TV com debate. É, para debate. Tá ótimo. Obrigado a todos. Obrigado, doutor. Muito bom conversar com o senhor. E muito obrigado, Manuel. Obrigado. Doutor Ranieri, um grande prazer tê-lo aqui. Espero que outras oportunidades apareçam de estar conosco aqui. Sim. Uma boa noite. Muito obrigado, Manuel. Obrigado, João. Obrigado principalmente a você. Uma boa noite. É isso aí. Telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua participação. Deixo aqui meu grande abraço e até amanhã com mais um TV com Debate. Thank you.